Ana Paula, agora, assim, me confunde muito falar de adolescência, criança e abuso sexual. Isso é uma coisa que eu acho que é minha, ou o pessoal que está em casa, e até mesmo vocês, que vocês lidam com isso o dia inteiro, né? Mas quando há uma denúncia de violência sexual ou outra, como é que são tratados essas denúncias? Bem, quando tem abuso sexual, violência sexual, o caso é acompanhado pelo conselho, pelo CREAS, mas a gente encaminha para a delegacia, porque tem que registrar em delegacia. O conselho tutelar não é órgão investigador, o conselho tutelar atende a criança e o adolescente e os responsáveis da criança e do adolescente. O conselho tutelar não atende o acusado, tá? Então, assim, a gente encaminha para a delegacia vai apurar, que é o órgão que tem competência para investigar, e vai ver se é verídico, se não é verídico, vai chamar, vai passar. Infelizmente, a criança é obrigada, o adolescente, a fazer exame de corpo de delito e depois fazer um tratamento psicológico no CREAS, o qual tem todo o apoio, né? O FAEF também, temos o CAPS, que é para a família. Então, assim, a gente tem todo um aparato, graças a Deus, para que a gente possa dar esse suporte para colher esse tipo de dano. Agora, Wanda, nesse caso, né, de abuso, se a criança, como é que a gente sabe se a criança realmente sofreu o abuso? Porque na hora que chega a controvérsia, né, o pai, os familiares vão dizer que não, a criança fica retraída, ainda mais se for uma criança. Um adolescente, ele já vai se defender, né? Agora, uma criança, como é que vocês lidam? Vocês têm já algum mecanismo? Como é que se sabe se a criança realmente sofreu o abuso? Sim, nós temos, né? Quando se parte de uma denúncia, então o conselho, né, ele traz a família até o órgão para fazer essa pequena investigação ali dentro do conselho. Qual é a investigação? De saber, né, se aquele fato todo é verídico. Saber com quem a criança estava, saber se alguém viu, saber se a criança passou algum argumento para a mãe, para o pai ou para uma tia mesmo. Mas quando essa criança é colocada diante de nós e ela não se fala nada, não se abre com a gente, então aquilo que a Ana Paula disse, tá? Nós encaminhamos a criança ao CREAS, tá? Que é um órgão que acolhe essas denúncias também, porque no CREAS nós temos a equipe, né, preparada para abuso. Nós temos a equipe de psicologia preparada justamente para abusos. Então essa criança ela é prontamente atendida pelo CREAS e ali a psicóloga se faz um diagnóstico e se realmente for concluído, for comprovado que essa criança foi abusada, aí sim nós partimos então para a delegacia. Mas, assim, lembrando que a denúncia trazida pela criança pelo adolescente jamais é banalizada pelo conselho tutelar. Porque às vezes a gente chama pai e mãe que omitem, tá? A gente chama pai e mãe, que eu já tive mãe, que o padrasto foi o abusador, e ela jura de pé junto e manda a criança jurar também que não foi. Então, assim, a gente jamais banaliza o que a criança está falando, né? Depois quem tem que se explicar lá na 110 são os acusados, infelizmente. E nós, né, temos que termos, né, assim, a vontade de saber, de escutar, né, de ir até o fundo, porque às vezes a própria mãe, né, isso acontece muito com padrastos, sabe? Então, a gente tem que ir lá até o fundo, porque às vezes a própria mãe, ela protege o padrasto e não dá ouvidos ao filho ou à filha. Então, isso é muito importante, dar assim, ciência do que está acontecendo, ouvir mais os seus filhos, né? Tentar saber o que está acontecendo, dar a razão que ele está dizendo. Se ficar em dúvida, então procura o conselho tutelar que nós vamos agir. Agora, os professores, os profissionais de saúde, eles também são capacitados para reconhecer alguma situação de abuso sexual? Claro, eles são a grande porta de entrada. A escola, eu sempre digo que é a grande porta de entrada. Eu acho que 70%, 75% é a escola quem passa para a gente que sentiu o comportamento daquela criança. Diferente, né? A mudança começa, então... E é realmente certíssimo. E a gente, quando vai investigar, realmente caracteriza que houve uma violação de direito. É muito importante frisar que as crianças, sabe, pais? As crianças,
elas têm assim um diálogo na escola tão grande que às vezes ela não comenta em casa com vocês, ela comenta com a tia na escola. E essa tia automaticamente leva a direção e a direção automaticamente informa o conselho tutelar onde se procede a investigação. É porque hoje, infelizmente, com a correria do dia a dia, e assim, a verdade seja dita, as mulheres hoje viraram, quase maioria, né, chefe de família. Então, a mulher tem que ter o sustento de casa e não tem tempo mais para sentar, ouvir os filhos em determinadas casas. E passa, as coisas passam, que as mães, não é nem por maldade, não ouve mais, não tem aquele tempo para dar um banho na criança, para trocar roupa, para contar uma história, para deitar no sofá, para ver uma TV. E não tem, a criança acaba se afastando da mãe, mas é por falta de tempo. E na escola é que acontece isso. O meu filho tem 13 anos. Um dia ele chegou e falou assim, deitou no sofá comigo, enorme, do meu tamanho, deitamos eu e ele no sofá. Ele falou assim, mãe, a coisa que eu mais gosto é ficar deitado contigo no sofá. Assim, os dois quase caindo, não é? Não, é um vínculo, e assim, eu sempre falo, os filhos são uma árvore, uma plantinha emprestada por Deus. Só que nós somos as raízes. Então, cuidado para não matar a sua raiz, mãe e pai. Porque aquilo que ele está colhendo, absorvendo na raiz, né, o filho tem a necessidade, por mais... Eu sei que eu também trabalho, eu tenho 3 filhos, eu faço faculdade. Eu sei que às vezes eu erro muito como mãe, porque não dá para a gente estar todo o tempo. Mas assim, tem que procurar, tem que ir na escola, saber como é que está sendo a atuação, comportamento, tem que olhar o caderno, eles gostam disso, eles gostam de se sentir amado, gostam de se sentir importante. Tem que olhar mochilas, infelizmente ou felizmente, tem que olhar mochilas, tem que olhar o Facebook, tem que olhar o Orkut, tem que olhar os e-mails, porque eles são os famosos, né, como eles falam, os menores de idade. E quem são os maiores de idade? É o pai e a mãe, que são responsabilizados pelos danos causados pelos filhos. Né? Tá certo, é isso mesmo. Agora, Wanda, numa situação de violência sexual dentro de casa, quem deve ser retirado da casa? O abusador ou o abusado? É óbvio que é o abusador, né? Desde o momento que é comprovado esse abuso, o abusador automaticamente ele é retirado do lar. Ele pode ser retirado se esse abuso aconteceu, né, naquele exato momento, ele é retirado pela própria polícia naquele momento, como já aconteceu várias vezes com a gente. Teve um caso que o abusador, né, ele estava abusando dessa criança já há mais de 2 meses. Ele morava com a mãe apenas há 3 meses. Ai, meu Deus. E ele abusava da menina há 2 meses. Então, automaticamente, quando se colocou essa questão toda em prática, e foi colocado o abuso, ele automaticamente ele foi retirado da residência dele pela polícia. Então, quem é retirado da residência é o abusador. A criança e adolescente pode ser retirado momentânea por segurança, medida de segurança, mas o habitat dela vai ser apreciado pelo juiz, o qual realmente vai pedir que o abusador, o violador, se retire. E se essa criança se sentir vontade de estar até distante, né, daquele ambiente onde ela foi abusada, então nós encaminhamos ela para a família extensiva, que é a casa da avó, da tia, uma família mais próxima. Até que se ela volte, né, a ser aquela criança, tendo contato com a mãe, que geralmente tudo acontece em relação, a maioria das vezes em relação aos homens, então até ela voltar a ter aquele contato, mas saber que é o lar dela, é a segurança dela, então ela volta ao lar. Mas, geralmente, quem sai da residência é o abusador. Bem, o nosso tempo terminou, mas assim, eu queria agradecer muito a vocês terem vindo aqui ao Mix Saúde. Eu queria agora só que vocês deixassem o telefone novamente, o telefone do Disque Denúncia, o telefone do Conselho Tutelar, para que as pessoas pudessem ligar, tá? E eu agradeço realmente muitíssimo da presença de vocês. Agora, por favor, o contato. Olha, o nosso celular é 24 horas, lembrando que é emergência, tá, gente? Não é para... eu quero atendimento. Atendimento tem que ir no Conselho Tutelar,
tá? E a gente vai fazer um agendamento, dependendo é atendido na hora, dependendo da gravidade. O telefone é 3641-3019. O celular de plantão 24 horas é o 8889-3929. Ana Paula, só um minutinho. Essa emergência, você só explica, seria para que casos? Como você frisou bem, emergência? Então, só para o pessoal de casa entender bem. Violação de direito. Todos tiver com violação de direito, abuso sexual, criança sofrendo ou adolescente em sofrimento, para falar um português claro, liga para o plantão do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar pede apoio à Polícia Militar, se for necessário. Se for necessário o Corpo de Bombeiro, a gente aciona o Corpo de Bombeiro. Então, assim, não pode deixar, né? Já teve caso de um bebê de 2 anos, a mãe sair e deixar aquele bebê dentro de casa e, assim, eu ajudei até a arrombar a janela para tirar, porque estava demorando chegar a bombeira, a polícia. Assim, e eu já estava lá no local, porque a gente chega rapidinho, nosso carro é um só, uma equipe só de 2 pessoas, motorista e conselheiro. Então, assim, realmente foi uma coisa assim, muito emocionante. Então, assim, como tem esses casos, a gente atende inúmeros casos referentes a esse, né? Então, assim, as pessoas confundem o que subcarrega o sistema do Conselho Tutelar são as ligações de conflito familiar. Não é com o Conselho Tutelar, briga de marido e mulher. Entendeu? E, assim, o telefone pode ligar, é 24 horas, o 8889-3929, é 24 horas. O Disque 100 pode ligar de qualquer orelhão, de qualquer telefone, não é obrigado a se identificar, é 100. Você vai ouvir o menu de opções e vai fazer a sua denúncia. Tá? E ainda lembrando que a sede do Conselho Tutelar fica na rua Darcy Menezes de Aragão, número 51, é aquela rua da Aviação Teresópolis. Então, quem tiver alguma dúvida, pode nos procurar, que a gente está prontamente para atendê-los. Gente, é uma equipe nota 10, pronta para resolver o seu problema. Meninas, obrigada. Mix Saúde agradece de coração. E eu volto depois do comercial.